Pessoal, nessa aula 3 de estrutura atômica, a gente vai falar um pouquinho do diagrama de Linus Pauling, mas a gente precisa entender o porquê e como aplicar o diagrama de Linus Pauling. Então, uma coisa importante é relembrar lá do átomo. Se você for observar, o átomo ele tem, no modelo atual, ele tem camadas, que a gente chama de K, L, M, N, né? Isso, e assim sucessivamente. O maior átomo até hoje tem quantas camadas? Tem 7. K, L, M, N, O, P e Q. Entendeu? Mas a gente precisa entender o seguinte. Os elétrons, eles estão nessas camadas, que a gente chama isso daqui de níveis de energia. E essa é a ordem. Aqui, nesse sentido, aumenta a energia dos elétrons. Então, à medida que ele se afasta, por exemplo, um elétron da camada M tem mais energia do que da L. Um N tem mais do que a M e assim sucessivamente. Essa é a ordem que aumenta. Então, o modelo atômico atual mostrou isso. E o que é que o Linus Pauling observou? Que esses elétrons eles estão aí, mas eles não estão girando aleatório. Eles giram com energia definida e uma energia específica para estar em cada nível. Cada nível desse tem uma energia. E ele, a química atual chama o orbital. O que é um orbital? Bem simples, é a região mais provável de se encontrar o elétron, que eu vou chamar desse Ezinho com tracinho. Então, onde é que eu posso encontrar um elétron? No orbital. O orbital é a região mais provável de eu encontrar. A gente representa na química ou um círculozinho ou um quadradozinho, vai depender muito do autor. E cada orbital desse comporta no máximo 2 elétrons. A gente coloca ele um para cima e outro para baixo por causa da repulsão. Então, o elétron a gente vai representar com uma setinha, ou para cima ou para baixo. Então, o que é o orbital? É a região mais provável de se encontrar o elétron. E esses elétrons estão aonde? Eles estão em um lugar chamado subnível. Isso, subnível é a região onde encontramos orbitais. E os químicos chamaram de subnível S, P, D, F, G, H, I e assim sucessivamente. Eles usaram essas letras para representar. Cada subnível desse comporta um máximo de orbitais. Por exemplo, um subnível S, um orbital. Um P, 3 orbitais. Um D, você tem aí 5 orbitais. Um F, você tem 7 orbitais. Então, se você for observar, um G e assim vai sucessivamente. Como aqui só comporta, só tem um orbital, só comporta 2, eu vou ter no máximo 2 elétrons. Aqui, 2 em cada 6, aqui 10 e aqui 14. Aqui, teoricamente, seria 18. Aumenta de 2 em 2 orbitais e de 4 em 4 elétrons. Então, eu tenho camadas, cada camada dessa tem orbitais e subníveis e os elétrons estão distribuídos nesses subníveis. Então aqui eu tenho a quantidade máxima de cada um. E o que foi que Linus Pauling fez? Ele apenas fez isso aqui, pegou a camada K, L, M, N, O, P e Q. Ele chamou de nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele trabalhou aí os 7 níveis ou 7 camadas. O que foi que ele fez aí na verdade? Cada nível desse corresponde à quantidade de subníveis. Por exemplo, o nível 1 tem um subnível, o nível 2 tem 2 subníveis, o 3, 3 subníveis e assim sucessivamente. Então, no nível 1, qual é a ordem de distribuição? S, P, D e F. Entendeu? Então eles distribuem aqui S, P, D e F. O que acontece? Só existe elétron, o maior átomo até hoje só tem elétron para ir até o F. Não vai no G, no H e no I, mas teoricamente eles existem.
Então eu não posso desprezar isso, eles existem. Então, ó, nível 1 só tem o subnível S. Nível 2 tem 2, então tem o S e tem o P. Nível 3 tem o S, tem o P, tem o D. Nível 4 tem o S, tem o P, tem o D e tem o F. Nível 5 tem o S, tem o P, tem o D, tem o F. Eu vou chamar aqui de vermelho o G, porque ele é teórico. Lá se vem o 6, S, P, são 6 aqui, ó, D, F. Eu vou chamar aqui de G e de H. Aqui fica S, são 7, né? Porque são 7 subníveis, S, P, D, F. Aí vem aqui, ó, G, H e I. Eles existem, esses de vermelho, sim, existem teoricamente, mas não tem elétron suficiente para distribuir. O que é que eu faço agora? Um subnível S só tem um orbital. Como só tem um orbital, cada orbital só comporta no máximo 2 elétrons. Então eu vou colocar aqui o máximo que eles conseguem comportar em todos. 2, 2, 2, 2, 2. Um P, como tem 3 orbitais, cada orbital são 2, são 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Um D são 5, cada um 2, 5 vezes 2, 10. Então eles comportam 10 no máximo. Ó. Aqui eu teria praticamente 14 em todos. Aqui 18 em todos. Aqui 22 e aqui 26, porque alterna de 4 em 4. Ok? Então é só repetir aqui o número do nível neles, nível 1, esses dois aqui estão na mesma linha, nível 2, esses nível 3, esses aqui nível 4, esses aqui nível 5, esses aqui nível 6, você repete todos eles, ó. Esses aqui nível 7. E vem agora aquelas setinhas que manda você seguir essa lógicazinha aqui que às vezes o aluno não entende, né? Ele vem sempre nessa lógicazinha aqui, né? Você vem, aí vai ligar aqui, vou fazer aqui um pontilhadozinho de vermelho para identificar. Aí ele vem para cá, quando desce no final sobe novamente. Aí ele vem para cá, sobe novamente. Ele vem para cá, ó, sobe novamente. E assim você tem toda a sequência, não é isso? Ó. Ela é uma sequência inclinadazinha. Você vem seguindo nessa sequência e vai até o final. Ele sobe novamente e liga. Sobe novamente e liga. Do mesmo jeito ele vem para cá, ó. Tem aqui, tem aqui. Isso aqui é tudo teórico. Mas a gente coloca e ensina logo completo para o aluno ficar logo profissional nesse negócio aqui. Que isso não é para ele estar tendo dor de cabeça não, que isso é fácil. Então, ó, esse diagramazinho você vai embora e segue aqui. Aí, professor, para que serve isso? Para que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar isso? Aí eu vou dar um exemplozinho aqui. Vamos supor o elemento sódio 11. Quantos elétrons eu tenho aqui? Ó? Não tem carga, então esse átomo é neutro. Ele tem 11 elétrons. Então eu vou vir pela sequência. Quem é o primeiro aqui? 1s2. Eu tenho que distribuir 11 elétrons, então eu já usei 2. Aí a sequência manda. Depois de 1s2 vem quem? 2s2. Então fica, ó, 2s2. Já coloquei 2 com 2, 4 elétrons. Então, dá para colocar mais, porque são 11 ao todo. Então, depois do 2s2, ó, a cobrinha sobe e vem para onde? Para o 2p6. Até agora eu já tenho 2 com 2, 4 com 6, 10. Por que eu coloquei 6? Porque precisava dos 6 e o máximo que ele comporta eu coloquei 6. Depois do 2p6 vem 3s. Ó. 3s. Eu posso colocar 2 elétrons, mas eu só preciso de 1. Então, eu vou deixar com 1. Por quê? Porque eu só preciso de 11 elétrons e esse aqui comporta no máximo 2. Mas eu posso deixar com um só? Posso sim, não tem problema. O que é que vai acontecer aqui agora? Essa distribuição eletrônica ela é fantástica. Ele me dá em ordem crescente de energia. Então, está aumentando a energia. A maior energia está nesse subnível, a menor no 1s2. E ele me diz por camada quantos elétrons eu tenho. O número 1
corresponde à camada K. Então, na camada K, eu tenho quantos elétrons? 2. O número 2 corresponde à camada L. Está repetido, então eu posso somar os expoentes. 6 com 2, 8. E o número 3 é a camada M no diagrama. Então, eu tenho 1 elétron. Então, ele me diz aqui quantos elétrons eu tenho por camada. Na primeira camada eu tenho 2, na segunda eu tenho 8 e na terceira tenho 1 elétron. Essa última camada a gente chama de camada de valência. Então é aqui a camada onde vai ter toda a ligação química, é na camada de valência ou última camada, né? Isso aqui é o que a gente chama de última camada. Aí muitos não entendem essa cobrinha, mas é porque o Linus Pauling trabalhou isso em ordem crescente de energia. E ele usou a seguinte fórmula: a energia é N mais L. N significa o número do nível e aqui é o número do subnível. Vamos dar um exemplozinho disso daí. Um exemplo. Ó, 1s2. Qual seria a energia aqui? 1 é o número do nível, que é o N, é 1. Mais o valor do subnível S. Aí ele chamou aqui, ó, é 0, 1, 2 e 3, porque não é em ordem crescente. Então qual é o valor de S? 0. Então 1 mais 0, 1. Energia 1. Se você for pegar o 2s2, qual é a energia? O número da camada, que é 2, mais o valor de S, que é 0. O S é 0. Vai ser igual a 2. Tá vendo? A energia está aumentando. Se você pegar o 2P6, qual é a energia? 2 mais o valor do P, que é 1. 2 mais 1, 3. Se você pegar o 3S2, vai ficar aqui energia 3, que é o valor da camada, mais o valor de S, que é quanto? 0. Dá 3. Aí você diz, professor, empatou aqui 3 e 3. É, mas esse aqui está no nível a mais. Ou seja, não aumenta à medida que se a faixa muda de nível. Então o nível 3 tem muito mais energia. Está em empate, mas o mais energético é o 3S2. Então essa é a importância do diagrama de Linus Pauling. O aluno tem que saber o porquê de usar o Linus Pauling. Então é fácil de desenhar, de entender o raciocíniozinho aqui e entender por que vem nessa sequência inclinada, porque vem em ordem crescente de energia. Então ele não segue a sequência como uma escada, você indo, não, ele segue uma sequência por ordem energética. Outra coisa importante que o aluno tem que ter cuidado é quando se tratar de íon. Por exemplo, eu vou dar um exemplozinho aqui agora. Nesse caso aqui, eu tenho o mesmo elemento sódio, só que a diferença é que aqui eu tenho um átomo no estado fundamental neutro e aqui eu tenho um átomo ionizado. Na verdade, eu tenho um cátion. Então, na verdade, eu tinha 11 elétrons, mas perdi um, só vou ter quantos elétrons aí? 10 elétrons. Então, eu só vou distribuir 10 elétrons. Então, fica 1s2, 2s2, já coloquei 4, depois de 2s2 vem 2p6, ó. 2p6, parei a distribuição, que já completou aí os 10 elétrons. Então, pessoal, fica essa dica, cuidado com o diagrama de Linus Pauling, ele é importantíssimo, porque eu consigo achar quantos elétrons eu tenho na última camada, quem é o mais energético, e consigo entender a logística da distribuição eletrônica, ok? Fica a dica aí, viu? Curte aí, dá uma olhada, e vamos assistindo esse vídeo aí para a gente descomplicar essa química cada vez mais, beleza, pessoal?